Olá moças e rapazes, bem-vindos ao canal da Ubrich Guitar Systems. Eu sou Henrique Ubrich e hoje resolveremos mais um problema em um amplificador. Mas antes, um pedido. Se você tem gostado dos nossos vídeos, por favor, inscreva-se no canal. Com isso você ajuda a divulgar o canal e apoia a produção de mais vídeos como esse. Esse amplificador é um Trace Elliot modelo Supertramp. Ele é transistorizado com uma válvula 12AX7 no canal sujo, que é usada para gerar distorção, e desenvolve 100 watts de potência. Esse modelo é combo, mas a Trace Elliot também fez esse mesmo circuito em formato cabeçote. É interessante notar que existem outros Trace Elliot chamados Subtramp e Supertramp com circuitos completamente diferentes. Alguns são totalmente transistorizados, mas esse aqui, que tem esse distintivo, tem uma válvula 12AX7 ou ECC83 no canal de drive. Os três canais, o Reverb e o Boost Master, são acionáveis remotamente, num total de 4 foot switches. Tem ainda um loop de efeitos em série, entre o pré e a potência, no painel dianteiro. A saída é completamente transistorizada e entrega 100 watts em 4 ohms. O combo, entretanto, tem apenas um único alto-falante de 12 polegadas e 8 ohms, e nessa configuração entrega no máximo 60 watts. Existe um outro modelo da mesma família chamado Supertramp Twin, na configuração de 2 de 12, mas este aqui tem apenas um alto-falante. Em qualquer dos dois casos, os alto-falantes são Celestion Silver de 12 polegadas. Já retiramos o chassi, que é preso no gabinete por apenas 4 parafusos, é um arranjo bastante comum. E antes de começar a mexer no circuito, vamos dar uma olhada nos fusíveis, porque às vezes o dono coloca um fusível que é maior do que o especificado e ele não protege nada. Segundo o indicado no painel, o fusível tem que ter 3,15 amperes. Vamos verificar. É, 3,15 amperes. Tá certo. Uma rápida inspeção visual revelou o seguinte. Aqui nós temos alguns 3 diodos que devem ficar encostados no dissipador de calor, porque eles precisam ter acoplamento térmico para fazer uma compensação do aumento de temperatura aqui. Para isso precisam de pasta térmica e dá para ver aqui que tá faltando pasta térmica aqui. Ela aqui tá ressecada e não tem o suficiente para fazer com que o diodo fique em contato com o dissipador, tá? Tem um espaço aqui. Existem marcas de que já foi limpo aqui de pasta térmica. Isso quer dizer que provavelmente esses transistores já foram trocados, ou pelo menos a pasta térmica deles já foi trocada. O serviço não está muito limpo, né? Mas tudo bem. Esse transistor aqui já foi trocado, porque os terminais dele estão mais compridos, ele está montado de uma maneira diferente dos demais. Então ele já foi substituído, mas deve estar funcionando. Agora este aqui, ó, onde ele está? Aqui, este aqui. Este aqui, ele foi substituído, mas o técnico que fez essa substituição simplesmente cortou os terminais do transistor antigo e soldou um novo nos terminais do antigo. Isso pode ter dessoldado os terminais lá do outro lado da placa. Ele ficou com preguiça de tirar a placa para trocar o transistor, então ele fez essa gambiarra. Eu acredito que o problema não seja aqui, mas mesmo assim eu vou tirar a placa para soldar esse transistor como se deve. É interessante notar que essa placa tem muitos resistores de 0 ohms, que são usados para fazer jumpers, né? São usados no lugar de fiozinhos que ligam um lado ao outro da placa. Usar esse componente, né, esse resistor de 0 ohms, facilita na hora da montagem, e hoje em dia não se usaria mais nisso, né? Porque esse Supertramp foi fabricado em 1997. Naquela época a mão de obra era mais barata do que uma placa dupla face. Essa aqui é a placa de face simples, o lado cobreado está do outro lado e esse lado é só de componentes. Hoje em dia, em 2018, seria muito mais barato fabricar uma placa dupla face e muito mais caro você ter mais postos de trabalho só para colocar esses caras aqui, para fazer essa montagem manual desses caras aqui.
Mas fica interessante essa decisão de projeto aqui, que é uma coisa bem anos 90, de usar esses componentes em vez de simples fiozinhos. Pode ficar um pouco mais caro usar esses componentes, mas barateava o custo na hora de montagem, porque é tudo feito à mão. Apesar dos problemas que a gente já viu, os problemas ali na pasta de solda e tal, e o problema desse transistor aqui, esses não devem ser o problema de queda de volume no pré-amplificador. Agora, se a gente notar, aqui em volta da válvula, do soquete da válvula, a gente vai ver que a placa de circuito impresso está carbonizada aqui, em todo esse entorno. Esse resistor aqui é de potência, ele esquenta bastante e ele está muito perto da placa. O que deveria ser feito, né? Deveria ser erguido esse transistor aqui, com terminais maiores, para ele ficar longe da placa e poder esfriar melhor e não carbonizar a placa. Isso daqui pode ter tanto levantado trilha lá do outro lado, como feito curto pela carbonização da placa, pode ter criado um resistor aqui com o carbono da placa, ou pode simplesmente ter trincado soldas velhas e alguma coisa do sinal não está chegando na válvula. Vou ter que desmontar essa placa para verificar como está o estado do outro lado, mas eu já sei que vou ter que trocar pelo menos esse resistor, talvez algum componente em volta aqui, e esse eletrolítico deve ter esquentado também e deve estar em mau estado. Apesar de ele não estar estufado nem nada, mas eu vou trocar ele mesmo assim. Eu não sei se vai ser preciso trocar o soquete, porque ele parece estar em bom estado. Apesar de ele não ser um soquete de cerâmica, que é o meu preferido. Mas eu não sei se vai ser necessário a troca dele. Vou dar uma olhada ainda. Mas certamente eu vou precisar retirar ele, tirar a oxidação de todos os terminais e soldar ele de novo, se a placa estiver em bom estado aqui embaixo. Faz sentido o problema ser aí em volta da válvula, porque é no canal 2, o canal de drive, que estamos tendo problema. E é a válvula que faz o drive. O canal limpo ele é 100% transistorizado. O canal de drive, a distorção é feita toda em cima dessa válvula aqui. Ela é saturada para fazer a distorção de válvula. Por isso que esse amplificador, apesar de transistorizado, ele tem um som bem vintage de distorção por causa dessa válvula aqui. Interessante notar as marcas do tempo num amplificador desse que tem 20 anos. A gente sabe que a placa já foi desmontada várias vezes para manutenção, além das marcas de solda, porque nós temos aqui atrás, ó, esses parafusos são os parafusos que seguram o dissipador, né, que montam aquele dissipador de calor aqui no chassi. E a gente nota que esse parafuso é de um tipo, ele é Phillips, preto. Esse aqui também é preto, mas é parafuso de fenda. Esse aqui é um parafuso prateado de fenda com a cabeça chata. E esse aqui é um parafuso prateado de fenda com a cabeça boluda. Ou seja, 4 parafusos diferentes para prender o dissipador no chassi. Se a gente tomar por um modelo os parafusos que prendem o transformador, esse aqui é o transformador de força, os parafusos que prendem o transformador de força e esse outro parafuso aqui, que são iguais a esse, a gente vê que esses outros 3 parafusos aqui já foram perdidos durante os 20 anos de história desse amplificador. Já retiramos a placa e viramos, e realmente isso aqui está bem feio e já foi bastante reconstruído por um ou mais técnicos no passado. Também é interessante isso daqui. Apesar da aparência, de verdade o remendo está bem feito. O que não tem jeito é esse carbonizado na placa aqui, ela vai ficar assim para sempre. Então, se isso aqui estiver afetando alguma coisa, estiver havendo escape de corrente
pelo carbonizado aqui, a gente vai ter que fazer um circuito por fora aqui, desviando desse pedaço aqui. E também essa solda aqui parece estar oxidada por dentro, o terminal parece não estar fazendo contato com a solda. Então eu vou tirar o soquete da válvula, vou raspar todos os... desoxidar, né, todos os terminais. Aqui aquele resistor grandão vai daqui para cá, eu vou tirar ele também. Vou medir para ver se ele está dentro da especificação e se não tiver, eu vou trocar. Como podemos ver, depois que eu dissoldei o soquete e aquele resistor que vai daqui para cá, tudo é devastação. Veja só, a trilha levantada, aqui não tem mais a ilha, aqui tem outra ilha levantada que é do resistor, aqui também. Ou seja, eu vou ter que reconstruir essa parte aqui do circuito impresso. E aí nós temos dois caminhos: ou a gente reconstrói com solda, usando essa base mesmo aqui, ou a gente faz um circuito impresso auxiliar e deixa do lado de cima da placa para substituir essas ligações aqui. Vamos ver o que é mais viável. Depois de retirar do soquete e o resistor e do local ser bem limpo, a gente vê a extensão do estrago. Esse pedaço da placa está realmente todo carbonizado e vamos ter que desviar dele de alguma maneira. Podemos ver aqui que já não tem mais trilha, aqui já não tem mais trilha, aqui já não tem mais trilha, aqui vai o resistor e aqui é o soquete da válvula. Soquete, aqui o outro lado do resistor também não vai mais trilha, ele tem uma trilha que liga nesse cara aqui e uma outra trilha que liga nessa trilha aqui, ó. Já não tem mais nada. Isso, alguma coisa estava sendo feita por ligações com fios e solda que o último técnico fez, e com o aquecimento desse resistor no uso normal, mesmo a solução que o último técnico deu também foi para o vinagre, porque o resistor esquentou de novo. Tudo isso poderia ter sido evitado se na fábrica o resistor tivesse sido montado não encostado rente na placa, mas sim afastado, de um dedo seria suficiente, 1 polegada. Mas como não foi feito na fábrica, o primeiro técnico que viu esse problema poderia ter instalado o resistor mais afastado, e mesmo assim não fez. Esse circuito impresso está com cara de que já foi bastante mexido, né? O que é normal em 20 anos de trabalho. Aqui, por exemplo, deveria ter conectores e está soldado direto, né? Mas é normal encontrar essas coisas num aparelho de 20 anos de uso. E amplificador de guitarra é sempre muito bem usado. Mas o primeiro técnico que pegou isso daqui, que é um defeito bem comum nesse amplificador, ele poderia ter já afastado o resistor da placa e evitado piorar a situação daí para frente. Sabe-se lá quantos anos isso daqui está assim, mas chegou ao limite. Agora vamos ter que reconstruir o circuito. Consegui recuperar, ou melhor, refazer 2 das trilhas usando fiozinhos, porque eram ligações simples, apenas ponto a ponto. As trilhas reconstruídas com fiozinhos ficaram assim. O resistor foi montado na vertical e longe da placa. Assim ele pode esquentar à vontade, que não vai perturbar ninguém. Ele também foi colocado mais distante da válvula. Antes ele estava bem ao lado e agora ele está com 1 dedo de distância, o que ajuda a resfriar também, porque a válvula também esquenta. Normalmente eu não gosto de usar cola quente, mas nesse caso era a melhor solução. Eu também pensei em usar uma plaquinha dessas, uma plaquinha universal dessas, para colocar o resistor e um outro resistor que eu ia desalojar para ter o furo dele, a ilha dele disponível. Eu ia colocar os 2 resistores aqui e deixar isso flutuando do outro lado, do lado
da placa de circuito impresso, né, no lado dos componentes. Mas essa solução, deixar o resistor em pé e não usar a plaquinha, vai melhorar bastante a ventilação, e com a plaquinha não ia ficar mais profissional, eu ia ter problema de fixação da plaquinha e tal, ia acabar fazendo algo menos profissional. Para o estado que está a placa, isso ficou bem aceitável. Eu também retirei a pasta térmica velha que tinha aqui em cima desses diodos e vou colocar a pasta térmica novinha, o que vai melhorar o desempenho térmico do amplificador de potência. Esses diodos eles têm que ficar acoplados termicamente ao dissipador de calor para poder fazer a compensação de temperatura na polarização dos transistores de saída. A pasta térmica original, não sei se era original, mas a que estava aí já estava bem ressecada e não estava em contato com o dissipador. Eu retirei completamente a pasta térmica que estava e vou colocar a pasta térmica nova. É importante a gente atentar para o fato que essas pastas térmicas de alta eficiência especiais para cooler de computador não funcionam aqui, porque elas têm prata e isso colocaria os diodos em curto. Você precisa usar uma pasta térmica que não contenha prata e que não seja condutiva. Já retiramos a pasta térmica antiga e colocamos a nova. Pronto, soldamos o transistor como se deve em vez daquela gambiarra. Já fizemos todos os outros ajustes e substituições que íamos fazer no circuito, agora vamos testá-lo. Bem, depois de revisar todas as mudanças, ligamos o circuito ainda sem a válvula para medirmos se as tensões na válvula estão ok. Uma coisa que eu não expliquei no início é que esse resistor que estava causando a carbonização na placa é um resistor que abaixa a tensão da fonte do pré-amplificador, a tensão de alimentação, de 15 volts mais ou menos, que é a tensão que o pré-amplificador usa, para 12 volts, que é a tensão do filamento da válvula. Esse resistor, então, é um resistor que alimentava o filamento da válvula. Quando o amplificador chegou, a válvula não acendia, o que era um indicativo que ou a válvula estava queimada, né, o filamento da válvula estava queimado, ou havia um problema no circuito do filamento. E, de fato, esse resistor aí faz parte do circuito do filamento da válvula. Filamento é aquele elemento da válvula que acende, que fica incandescente como uma lâmpada. Ao medir, precisamos tomar cuidado, porque sempre onde há válvulas existe alta tensão. Infelizmente, medimos o transformador e ele está com o secundário de alta tensão, aquele que alimenta a válvula, aberto, ou seja, não tem tensão nenhuma em cima da válvula. Pelo comportamento dele de não funcionar o canal 2, mas funcionar o canal 3 perfeitamente e o canal 1, só poderia ser algo ou no transistorzinho que tem antes da válvula ou na própria válvula. E no fim a válvula estava boa, tudo no circuito estava bom, mas o problema era a alimentação da válvula que não estava chegando. Como o circuito veio com esse problema de placa carbonizada, eu acabei não fazendo no começo algo que é procedimento padrão. Você sempre tem que fazer, que é verificar os fusíveis, isso eu fiz, e depois de verificar os fusíveis, verificar as tensões do transformador. Eu fui levado a acreditar que o transformador estava bom, porque parte do amplificador estava funcionando, e no fim o problema era ele mesmo. Muito bem, depois de 3 semanas a gente está com o transformador de volta. O fornecedor que enrolou novamente o transformador teve um problema interno e demorou tudo isso para devolver. Normalmente não é assim, normalmente é 5 dias no máximo, mas enfim. Vamos testar o transformador agora só para ver se ele está dentro das especificações e montá-lo novamente no lugar. Muito bem, já montamos o transformador no lugar e agora vamos medir algumas tensões antes de colocar a válvula para ver se não vamos fritar nada no circuito. (41 volts, corrente alternada). 41 volts, corrente alternada. A tensão no enrolamento de alta tensão está dando pouco abaixo de 350 volts, corrente alternada. Colocamos a válvula e a gente pode medir aqui no pino 1.
a gente vê que está chegando em 190 e poucos volts, 192. E no pino 6, 9876, está chegando em 190 volts, que está dentro do que a válvula espera, tá? A válvula espera em torno de 200 volts. Se está chegando 190 volts, ela está dentro, bem dentro da faixa de trabalho dela. Nós estamos agora após o horário comercial, então não podemos fazer um teste muito com volume máximo, mas estamos com o alto-falante de bancada ligado, fora da imagem, e vamos fazer um teste com todos os canais para ver o que acontece. Canal 1, que é o canal limpo. Canal 2, que é o canal que tem a válvula e o canal que estava com defeito. E o canal 3, que é o canal que apresenta um boost após a válvula, mas a válvula continua no circuito.